Eu até entendo a decisão, mas a deles, eu tenho convicção que foi produção de fake news contra Flávio Bolsonaro, por isso foi retirados dele. Como foi a história, homem? O senhor disse que tentou desfazer uma fake news sobre possível envio de mísseis americanos aqui para o Brasil, mas, de acordo com a decisão tomada pelo ministro André Mendonça, o senhor acabou promovendo uma outra desinformação, né? Quando você faz esse vínculo do dinheiro que circula nas organizações criminosas com campanhas do PT, mesmo que tenham utilizado termos como suspeita, suposto, isso desequilibra o jogo. Isso fala de uma prática que é criminosa, mas não comprovada, associando a um partido que, óbvio, está aí concorrendo à presidência da República. O deputado Sóstenes, até hoje, não deu uma explicação que possa ser considerada razoável em a grana que foi encontrada dentro do seu armário. Aproximadamente R$469 mil. Mas retomando aqui a minha indagação, a gente tem um campo político acusando o outro de crime e tentando se mostrar melhor para o eleitor. Por que os Estados Unidos acabam entrando como um tira-teima dessa situação? Por que pedir para a Embaixada dos Estados Unidos que traga a verdade ou a luz aos fatos? O senhor já formalizou esse pedido, já teve uma primeira sinalização, e o quanto o senhor acha que esta resposta vai definir o jogo? Bom, primeiro que a minha afirmação, mesmo que seja como suspeita, ela diz respeito ao governo americano, não diz respeito interna corporis, nossos assuntos aqui no Brasil. A afirmação foi ali, há suspeita que o governo americano acredite que tenha dinheiro do crime organizado nas campanhas. Eu tenho convicção de todas as matérias, de tudo que se lê e de prisões, de que em partidos de esquerda latino-americanos isso é óbvio. A única discussão que possa ter aqui agora, e aí ficou a minha dúvida, a minha consulta à embaixada americana, é se essa suspeita é real, inclusive para o PT, ou não. E agora eles que se manifestem. Que é público e notório. A imprensa mundial toda sabe de que partidos latino-americanos têm financiamento de crime organizado, e de partidos de esquerda latino-americanos têm financiamento de crime organizado em vários países, isso já é público, é notório. Agora, falta descobrir o PT. Por isso, como eu envolvi a suspeita do governo americano, eles é quem pode agora dirimir essa dúvida se eu estou 100% certo ou 100% errado. Se a embaixada não responder, fragiliza o seu argumento? Não, eu acho que aí que reforça. Se não responder, acho que nem eu e nem quem tomou a decisão, nesse caso o ministro André Mendonça, poderá afirmar que tem 100% de certeza, porque a única frase que incomodou de todo o meu vídeo foi essa. Eu tenho um vídeo de 3 minutos. Só essa incomodou o PT. Então, quem pode esclarecer se essa suspeita existe ou não é o governo americano. E eu não tenho como me dirigir ao governo Trump, eu só tenho embaixada para fazê-lo, esta consulta, foi o que eu fiz. Foi uma decepção essa decisão dele, de alguma maneira? Porque, só para complementar, na coletiva o senhor inclusive foi se referir a ele e chamou de ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei se foi um ato falho ou algum tipo de provocação. Não, com certeza foi ato falho, eu jamais faria isso, mas com um ministro... As iniciais são as mesmas, né? Nunca tinha parado para analisar. Boa análise. Não, jamais foi provocação. Tenho pelo ministro André Mendonça todo o respeito, não só ele, eu acho que os ministros da Suprema Corte todos merecem nosso respeito e consideração, mas todos sabem da aproximação que temos através, inclusive, dos conceitos de fé. Sim. E quando ele foi indicado, contribui muito para ajudar ali nos votos no Senado. Isso é público, todos sabem e tenho por todo carinho. Decepção, respondendo pontualmente a sua pergunta, não. Porque eu acho que todo ser humano, ele não pode ser medido pelas suas falhas. Nós, todos seres humanos, temos virtudes e defeitos. E eu não meço nenhum tipo de relação humana pelos erros, e sempre pelo conjunto de acertos. Ou pela soma. O que se soma mais? Os acertos ou os erros? Graças a Deus, como ser humano, eu tenho uma convicção. Todos nós um dia vamos errar. Eu discordei da decisão dele neste caso. Respeitei, mas discordei. Mas não é por isso que eu vou me decepcionar com as belas decisões que ele vem tomando, e entendo, e é bom estabelecer um critério de que fake news não é crime ainda no Brasil. Eu condeno a prática total de fake news, mas não houve uma legislação
ainda é feita pelo Congresso Nacional, que é quem constrói as leis para afirmar que fake news é crime. Eu sou totalmente contrário à prática, detesto, acho horroroso quem produz fake news de maneira consciente. Acho que às vezes até você pode produzir uma desinformação de maneira inconsciente, isso até a própria imprensa de vez em quando acontece com ela, mas eu tenho convicção que não é de forma consciente. Mas a fake news propositada, isso é um desserviço, isso é mentira, é engano, e não acho que tem que caber espaço em lugar nenhum. E o Congresso não aprovou o projeto de lei das fake news ou qualquer outro, né, que trate dessa regulação das redes, que não é censura, mas estabelecer disciplina, regras, leis lá dentro. Por quê? Porque os deputados, senadores também são promotores de fake news? Não, de verdade, Basílio, eu acho que se nós formos debruçar, e em algum momento se viermos a debater essa questão de fake news, ela não deve ser só para redes sociais. Também nós vamos ter que legislar sobre fake news de imprensa. E aí é onde eu acho que fica um limo legislativo muito grande. É uma faixa cinza. Até onde é combater a desinformação, o nosso papel de legislador combater a desinformação, ou isso passar para uma censura. E aí eu sou contra a censura para quem quer que seja. Censura contra a imprensa e contra o cidadão comum. Eu sou a favor de todas as liberdades. E aí nós já temos algumas legislações para coibir algo parecido, que é calúnia, difamação. Já temos punibilidade para isso legislativa. A minha única dificuldade de legislar sobre fake news é justamente até onde a gente pode chegar sem ferir a censura do indivíduo ou do jornalismo, que também em alguns momentos pode ser induzido a uma informação não verdadeira por uma fonte ou por alguma coisa dessa. Então eu acho que essa é a minha resistência para legislar ainda sobre esse assunto. É tudo muito novo e eu acho que quando se fala vamos legislar sobre fake news, só querem olhar redes sociais. E aí esquece que também às vezes isso acontece com o jornalismo tradicional. Mas há uma diferença gigante do que a gente está falando aqui, porque o projeto de lei das fake news é contra a mensagem, o conteúdo, não contra os mensageiros. Então, não são regras ali contra deputados que distorcem a informação, senadores que publicam mentiras. É sobre todas as pessoas naquele ambiente digital. Uma lei para regular a desinformação da imprensa seria contra os jornalistas, né? Eu não estou falando do mensageiro, mas da mensagem. Concordo com o senhor que a gente precisa de práticas mais transparentes e de aferição do que é verdade e mentira em todos os níveis. Mas isso não exime o Congresso Nacional de aprovar uma lei de combate às fake news, porque, inclusive, independentemente de quem publique no ambiente digital, também jornalistas estariam sob estas regras, né? Por que o senhor acha que isso não avançou no Congresso? Justamente porque só querem fazer para o digital. Eu acho que quando a gente discutir essa matéria sem paixão, só pensando no digital e pensar em todas as esferas de comunicação, seja ela televisiva, impressa, tudo, aí eu acho que a gente pode chegar a algum entendimento. Parece que a sensação que se dá é que só quer punir no digital, no ambiente digital, por causa de uma disputa comercial que existe entre big techs e veículos de comunicação tradicional. E isso fica muito claro para a gente, que tem mandato, Basília e Marcela, nos lobbies que são feitos nos corredores do Congresso Nacional. Quando vai se discutir fake news, não só discute o assunto do conteúdo, como você coloca aqui, boa jornalista que você quer, e aí eu tenho uma tendência a parcialmente concordar contigo. Mas aí vem os lobbies dos dois interesses comerciais, de big techs, das empresas de comunicação tradicional, televisão, jornal impresso, e aí começa uma guerra que nós, como legisladores, ficamos numa situação difícil. Peraí, nós não queremos legislar sobre guerra comercial, não é nosso papel administrar disputa comercial de empresas privadas entre big techs, empresas de telejornais e jornal impresso, não é nosso papel disso. Isso aí o próprio mercado regula. O que eu acho é que essas contaminações acabaram atrapalhando que a gente pudesse legislar, fazer uma legislação para que a gente possa ter isonomia para buscar combater a desinformação. Isso todo legislador quer fazer. Como fazê-lo? De que forma fazê-lo? É a nossa dificuldade para achar este equilíbrio. Eu espero que a gente em algum momento consiga achar este equilíbrio para enfrentar esse debate. Aqui o líder está falando do projeto de lei que trata muito de publicidade, né, no ambiente digital. Talvez se dividissem, né? Foi uma das coisas que eu defendi. Vamos dividir os assuntos que talvez a gente consiga avançar. Eu defendi isso. Mas aí é muito lobby pesado para discutir juntos, interesses econômicos acabam prejudicando um debate que poderia ser de forma mais sério e buscarmos resolver o problema das fake news. Líder, eu queria voltar para o TSE, porque neste ano estamos em um ano eleitoral e hoje a corte está sendo comandada por Cássio Nunes Marques.
havia uma expectativa muito grande sobre o comando dele, né, neste ano, inclusive fazendo um paralelo com a condução do ministro Alexandre de Moraes em 2022. Um dos primeiros atos de Nunes Marques foi justamente acatar o pedido do PL para tirar a divulgação daquela pesquisa Atlas que usou um áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro. E aí houve inclusive uma discussão se isso seria censura ou não, tirar a divulgação dessa pesquisa. E eu queria saber como vocês estão avaliando essa condução de Nunes Marques e o que vocês esperam do TSE na eleição deste ano. Bom, primeiro ele está somente com 30 e poucos dias Um na mês. cadeira, um mês, né? Pouco mais de um mês. Não dá para fazer uma avaliação do trabalho de alguém por 30 dias de trabalho.